Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos diferentes. O primeiro, o programa Família Acolhedora, da Fundação Municipal de Assistência Social, que é coordenado na cidade pela assistente social Lucélia Smigel. Também iremos falar sobre o programa Sócio Torcedor do Operário Ferroviário Esporte Clube, com o diretor do Fantasma de Vila Oficinas, Joelcio de Miranda. E também sobre 2 programas de TV aqui na nossa TVE, a TV Educativa dos Campos Gerais, o TVE Esportes, com Luiz Fernando de Souza, e Doc.com, com Eduardo Farias. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e neste bloco nós vamos falar sobre um programa que é excepcional, diga-se de passagem comovente, que é o programa Família Acolhedora da Fundação Municipal de Assistência Social, e vamos conversar neste bloco, portanto, com Lucélia Smigel, que é a coordenadora assistente social da entidade que eu já mencionei, vinculada à Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais, e um projeto que só é possível graças ao apoio da Vara de Infância e Juventude, comandada pela juíza Noeli Rebac. Eu já agradeço de antemão a juíza Noeli Rebac pelo apoio que dá à Fundação Municipal de Assistência Social e também a secretária de Políticas Públicas Sociais de Ponta Grossa, Simone Kaminski Oliveira, pelo apoio que dá à entidade. E elogio você, Lucélia, e toda a sua equipe, elogiando você, elogio toda a sua equipe pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu fiz uma matéria pelo Departamento de Jornalismo da TVE e fiquei sinceramente comovido com aquilo que eu observei. Parabéns, antes de mais nada, mas eu gostaria que você explicasse para as pessoas de casa como funciona o Família Acolhedora. Eu também quero agradecer a oportunidade, Ney. Nós estamos aí com o serviço de acolhimento Família Acolhedora já há 8 meses, né? É um serviço ofertado, como você já mencionou, pela Fundação Municipal de Assistência Social em parceria com a Vara de Infância e Juventude. E ele é destinado para crianças e adolescentes que foram afastados da sua família de origem por medida protetiva. Então, essas crianças tiveram seus direitos violados e elas estão afastadas desse convívio familiar. E para amenizar, né, de certa forma, essa espera, porque essas crianças ou elas vão retornar para sua família de origem, quando possível, ou senão elas vão ser colocadas em famílias substitutas, que no caso seria a adoção. Então, ao invés dela ficar em uma instituição, ela fica com uma família acolhedora. Não é a adoção propriamente dita, ou seja, a família que está acolhendo ela naquele momento não vai adotá-la, é por um período determinado de tempo, seria isso? Isso. O acolhimento ele é provisório, né? A criança ou o adolescente pode permanecer com a família acolhedora alguns meses e pode se estender até 2 anos. Eu acredito que as pessoas envolvidas, elas precisam ser capacitadas para entender a função delas nesse processo, né? Ou não? Sim, é uma parte, eu digo assim, extremamente importante, porque essas famílias, a primeira, eu digo assim, que para ser família acolhedora, o primeiro momento tem que ser a afetividade, né? Essa família tem que estar disposta a acolher uma criança em seu convívio familiar e ela não conhece essa criança. Então, nós temos uma equipe técnica formada, eu trabalho com uma psicóloga, né? E também temos uma estagiária de psicologia, uma de serviço social, e nós preparamos essa família para ela fazer esse acolhimento. Então, nós fazemos uma seleção e uma capacitação. Essa capacitação consiste justamente em preparar, em explicar como é que funciona o serviço e tá dando ferramentas para essa família poder acolher essa criança da melhor forma. Ok, então existe um preparo psicológico, eu acredito. Sim. Também. Vocês têm esse período de capacitação e ele dura normalmente quanto tempo? São quantas horas de preparo? Ou seja, quantos dias de curso, podemos colocar dessa forma? O curso, entre aspas, é óbvio, né? A capacitação, Ney, ela é permanente, né? Porque essa criança ela vai estar se adaptando à família e a família igualmente à criança. Só que de início nós preparamos uma capacitação de 1 semana
né? Nós fazemos no período da noite, justamente para possibilitar o acesso, porque o acolhimento, ele se dá de todos os membros da família. Não adianta a esposa querer acolher, mas se o esposo e os filhos biológicos não estiverem de acordo. Então, para facilitar, nós fazemos no período da noite, onde, né, o casal pode participar, mas aqui deixando bem claro que também não necessariamente tem que ser casado, não tem restrição de estado civil, mas nós queremos oportunizar a família para toda a família participar desse momento. Ok. A criança, ela é encaminhada pela Vara de Infância e Juventude, é isso? Isso. Quem determina qual criança vai para a família acolhedora é a Vara da Infância e da Juventude através do SAI, que é o Serviço de Atenção, né, à Criança. E vocês, da Fundação Municipal de Assistência Social, com base no perfil da criança, escolhem então uma das famílias cadastradas? Isso. Nós, enquanto Fundação Municipal de Assistência Social, o nosso papel é selecionar, capacitar, cadastrar algumas famílias. E aí nós cruzamos os perfis, né? A Vara da Infância encaminha a criança e nós vamos, dentro daquele perfil daquela criança, selecionar a melhor família para aquela faixa etária. E também não só faixa etária, mas algumas questões bem peculiares, porque a individualidade de cada criança é respeitada nessa hora. Eu tenho que fazer essa pergunta. As famílias não acabam se afeiçoando demais à criança, não acabam entrando daí até na fila da adoção para tentar ficar com ela em definitivo? Olha, a questão do apego, do vínculo, ele é fundamental para que o serviço dê certo. E, assim, uma das resistências, e eu até entendo porque também era uma resistência minha, na verdade não é uma resistência, mas era justamente um receio, né? Eu vou me afeiçoar a essa criança, eu vou estabelecer vínculos com ela e depois, né? Eu vou estar preparando ela, mas ela não vai ficar comigo. Ou ela vai para adoção, ou até pode ser que ela retorne para sua família de origem. E o que eu faço, né, nesse meio tempo? Mas eu coloco assim, Ney, o vínculo, ele é fundamental. Porque nós estabelecemos vínculo no decorrer da nossa vida. Nós criamos e desfazemos vínculos. Então, é um processo natural, né, do ser humano. Existe um preparo, desligamento ele não é feito assim de um dia para o outro, né? Nós temos a psicóloga e nós vamos trabalhando com a família acolhedora para essa família estar realmente se preparando para estar colocando essa criança, né? Encaminhando essa criança. Não só a família, como a própria criança também tem que ser preparada para o novo ambiente, né? A criança também. Então, assim, é um serviço complexo, né? Onde existem vários atores envolvidos. Então, nós tentamos trabalhar da melhor forma com todas as pessoas envolvidas. Qual é a faixa etária mais comum para acolhimento de crianças? Existe um limite de idade? Olha, é destinado para crianças de 0 a 18 anos. Esse serviço, na verdade, eu digo assim que é beneficiado a criança dentro dessa faixa etária do 0 até 18 anos. Mas, especificamente, nós vemos assim que crianças na primeira infância até 6 anos é um serviço que vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Porque quando ela está dentro de uma instituição, ela não vai ter aquele atendimento individualizado, né? Até porque realmente fica difícil para o profissional que está lá poder dar conta de tantas crianças. Então, ela estando em família acolhedora, ela vai ser estimulada, o desenvolvimento dela vai ser outro. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social, ele coloca que a prioridade é para crianças, né, de 0 a 6 anos. Eu entendo. Justamente porque é um período em que os diversos lados da personalidade estão se formatando. Então, é óbvio que se a criança não tiver essa assistência emocional, afetiva, ela acaba ficando, como eu posso dizer, sem a oportunidade de se desenvolver plenamente ao longo da vida depois. Porém, o que eu acho mais interessante nesse processo é que, e a maioria das pessoas não pensa nisso quando esbarra com o assunto, é que não é a criança a maior beneficiada, é a família.
porque, e eu sei, porque já passei pela experiência como pai, de ter uma criança do coração na família, então eu sei que é a família que mais ganha. A criança pode ser beneficiada, sim, é claro, mas é a família que mais ganha. Qual tem sido o depoimento das famílias nesse processo? Olha, eu digo que esse é um projeto de amor, né? Não tem como falar em família acolhedora se não falarmos de amor, né? Porque eu digo assim que são pessoas realmente de espírito nobre que abrem as portas da sua casa para acolher um desconhecido, que vem com uma história, que vem com uma bagagem emocional, né? Mas são pessoas assim que, e assim nesses 8 meses eu posso constatar, convivendo com as famílias acolhedoras, que são pessoas que se nós formos puxar lá no histórico dela, elas têm já um histórico de acolhimento. Em algum momento elas acolheram um sobrinho, acolheram um afilhado, são pessoas que parece que têm uma missão. Se podemos colocar dessa maneira, são pessoas que têm esse desejo de se doar, mas ao mesmo tempo, como você falou, elas também recebem, porque é uma troca, né, na verdade. Quando você dá amor, você recebe amor, e aí todo mundo ganha, né, Ney? Bom, as pessoas que quiserem participar do programa, elas podem manter contato com a Fundação Municipal de Assistência Social através de que telefone? Nós temos o telefone 3026-9572, que é do Serviço Família Acolhedora. Só repetindo o número? 3026-9572. Ok. E, continuando? E também, né, pode procurar diretamente na Fundação de Assistência Social, que fica ali atrás do Shopping Paládio, no Centro de Ação Social. Lucélia Smigel, assistente social da Fundação Municipal de Assistência Social, muito obrigado pela sua presença hoje aqui falando do Família Acolhedora. Eu é que agradeço, né, a oportunidade. Nós tivemos, né, a oportunidade também de nos conhecermos na segunda-feira. Foi um momento muito rico e eu acho muito importante, né, esse espaço para estar divulgando, porque é um serviço novo e as pessoas elas têm receio por falta de conhecimento mesmo. Então eu agradeço a oportunidade para que novas famílias, né, parem para pensar que talvez elas podem ser uma possível família acolhedora. Novamente, muito obrigado. E agradeço ao trabalho que vem sendo desenvolvido por Noeli Rebaque na Vara de Infância e Juventude, já há tantos anos, em prol das crianças de Ponta Grossa, das famílias de Ponta Grossa e da região. E também agradeço a Simone Camisco de Oliveira, que tem se dedicado muito à pasta de Políticas Públicas Sociais, a antiga Secretaria Municipal de Assistência Social. Um grande abraço a essas duas grandes mulheres, um grande abraço a todas as envolvidas e envolvidos nesse processo da família acolhedora. E vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Lente Aberta e neste bloco nós vamos falar sobre o programa Sócio Torcedor do Operário. Comigo no estúdio da TVE está Joelcio de Miranda, diretor do programa Sócio Torcedor do Fantasma de Vila Oficinas. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e parabéns, porque vocês romperam a barreira dos 4.000 sócios. Recentemente, pela TV Educativa, fazendo uma reportagem para o Jornal da Educativa, eu acompanhei parte desse processo. A gente falou sobre, na época, o número de 3.800 associados, que já era uma marca expressiva, e agora vocês passaram da barreira dos 4.000. Então vocês se aproximam cada vez mais de uma meta sustentável. Nós conversamos recentemente em outra emissora, falando de um número de 7.000 sócios torcedores. E, pelo visto, os programas que vocês estão desenvolvendo estão surtindo o resultado adequado. É verdade. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo espaço que você abre para nós, para o operário. É super importante que a gente tenha esse espaço para conseguir chegar até o nosso cliente, que é o nosso sócio torcedor, e aquele que ainda não é sócio, para divulgar as coisas do operário, contar o que vem sendo feito. E é exatamente isso, né? Então, rompemos nesse final de semana a barreira dos 4.000 sócios, o que demonstra que o trabalho não para, né? A torcida vai ao estádio no meio de semana ou final de semana para ver os jogos e ver aquela estrutura momentânea, aquilo que está sendo apresentado ali. Mas durante a semana toda a diretoria do operário, o nosso presidente, o Álvaro, trabalhando, sempre visando aumentar ainda mais o número de sócio torcedor e buscar sempre coisas novas para o nosso torcedor.
Quais são as opções que o operário oferece para o sócio torcedor em relação a valores? De valores nós temos o mais caro, é o sócio diamante, que ele fica alocado na parte coberta do estádio, o valor ali é R$ 120 a mensalidade. O sócio ouro, que fica abaixo das arquibancadas cobertas, fica a parte descoberta, ele logo atrás dos bancos de reserva, ali é R$ 80 a mensalidade. E o restante do estádio, daí nas arquibancadas descobertas, que é o sócio prata, R$ 40. Né? Temos também o sócio feminino, que também contempla diamante, ouro e prata, né? Sendo o diamante para o feminino 70, o ouro 50 e o prata 30. Temos o sócio Kids, que é modalidade fantástica, uma sacada muito grande que nós tivemos de lançar o sócio Kids. Hoje já são quase 200 crianças como sócio torcedor do Operário. O objetivo era realmente esse, de trazer muitas crianças para dentro do estado, são o futuro do torcedor do Operário. Então o sócio Kids paga R$ 10 por mês e tem direito a entrar com os jogadores dentro do campo, mediante o cadastramento que ele faz através do site do sócio torcedor. E o sócio família também, que fica alocado na parte superior, das arquibancadas cobertas. E o sócio família, o valor que é pago da mensalidade é proporcional ao número de pessoas que fazem parte desse sócio, né? Lembrando que parte ali de um sócio diamante, que é 120, e ele pode colocar nesse programa do sócio família o seu cônjuge, os seus ascendentes e seus descendentes. Então, numa média de 4 pessoas aí para pai, mãe, filho de maior, filho de menor, dá em torno de R$ 270, que dividido por 4 pessoas dá R$ 67,50. Ou seja, praticamente a metade do que um sócio diamante paga para ficar alocado no mesmo lugar. No caso do sócio torcedor, é importante frisar que, é óbvio, ele leva uma vantagem muito grande em relação àquele torcedor que prefere pagar a entrada jogo a jogo. Não é verdade? Exatamente. Para você ter uma ideia, a segunda divisão do Campeonato Paranaense, o valor do ingresso é R$ 50 para assistir um jogo. O sócio prata paga R$ 40 para assistir 3 até 4 jogos por mês, né? Então, ou seja, o valor do ingresso pagando através do sócio torcedor, o valor por partida, melhor dizendo, sai por 10, 12 reais, 13 reais se tiver 13 jogos. Na Série C do Campeonato Brasileiro, que começa agora no dia 15 de abril, o valor do ingresso vai ser R$ 80. Então a gente não vê muito sentido em a pessoa comprar o ingresso, sendo que ela pode pagar o sócio torcedor de sócio prata pagando R$ 40, ou seja, ela vai assistir pelo menos, no mínimo, 2 jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, pagando R$ 40, que é o valor da mensalidade, ou seja, vai dar uma média de R$ 20 por jogo, e se ela for comprar o ingresso, ela vai pagar R$ 80 por jogo. Então, por mais que tenha aquela situação assim, poxa, mas eu não me associo ao Operário porque eu vou assistir apenas um jogo no mês, né? Um jogo no mês é muito mais barato você pagar os R$ 40 do sócio prata do que você pagar os R$ 80 do ingresso, né? Então, fica aí a dica para aquele que não é sócio torcedor do Operário ainda, que é só fazer as contas bem simplesinho ali, que vai ver que é muito mais vantagem você ser sócio do que pagar o ingresso. Sem contar os outros benefícios que decorrem, né, da pessoa ser sócio torcedor, em detrimento àquela que compra apenas o ingresso, como o clube de benefícios, os sorteios que o Operário realiza durante todo o mês. E eu vou falar sobre isso já, mas antes eu só queria deixar claro para o público o seguinte: quais são as formas de pagamento? A forma de pagamento é cartão de crédito e dinheiro, né? O cartão de crédito, a pessoa pode ir na loja do Operário, paga já as 12 parcelas, né, de uma só vez, embora no cartão de crédito dela vai cair mensalmente as 12 parcelas, mas quando a gente diz que paga de uma só vez é porque tira do limite. Vou pegar como exemplo o sócio prata, que é R$ 40 por mês, no ano dá 480. Se ele resolve pegar o cartão de crédito dele e passar o cartão de crédito de uma só vez, ele tira do limite do cartão os 480. Mas mensalmente na conta dele vai cair os R$ 40. Essa é uma forma. A outra forma de utilizar o cartão de crédito é o crédito recorrente, que vai também utilizar o cartão de crédito, só que ele vai passar uma só vez ali na hora o cartão para pagar a primeira mensalidade, e as demais mensalidades o operário manda um arquivo para o banco, mensalmente, para cobrar essa mensalidade de R$ 40, ou seja, não tira do limite dele o total dos R$ 480. E a terceira forma seria dinheiro, né, que o sócio
paga de 3 em 3 mensalidades. Então, ele, pegando como exemplo novamente o sócio prata, ele vai e paga, por exemplo, abril, maio e junho, ele paga R$ 120, depois volta ao operário, paga junho, julho e agosto, né? E nós fizemos essa forma de pagamento de 3 em 3 mensalidades, porque num passado recente, ainda quando eu não fazia parte da diretoria, acontecido o sócio ir pagar a primeira mensalidade de R$ 40, assistia ali 3 jogos, depois já não ia mais. Então, quer dizer, o operário ficava com um prejuízo por conta que imaginava que aquele sócio iria mais vezes ao estádio. Então, agora a gente limita de pelo menos 3 em 3 mensalidades ele tem que pagar. E no que se refere agora aos sorteios, vamos começar pelos sorteios. Okay. Vocês têm sorteios mensais para os sócios torcedores? Exatamente, então temos aí uma média de 30 sorteios mensais para os sócios torcedores que estão em dia com as mensalidades. Então você que é sócio torcedor, está em dia com a mensalidade, geralmente ali entre o dia 10 e o dia 15, nós fazemos um sorteio dentro da sala de imprensa do operário, transmitido ao vivo pelo Facebook do operário, para demonstrar a transparência, a lisura, a honestidade do que é feito dentro da estrutura do Germano Krieg. Então o sócio pode acompanhar ao vivo ali o sorteio de prêmios que variam ali entre R$ 30 até R$ 200, R$ 300. Então, vou pegar sempre, por exemplo, o nosso sócio prata, que é o menor valor, que é R$ 40. O sócio prata que ganha um desses prêmios, ele vai subsidiar no mínimo 50% da mensalidade que ele paga por mês, né? Sendo que se ele ganhar um prêmio de R$ 200, R$ 300, ele vai estar subsidiando quase que aí 7, 8 meses do que ele paga para o operário. Então vale muito a pena, tem tido uma receptividade muito grande, são prêmios muito bons, ofertados pelas empresas que participam do nosso clube de benefícios, por outras empresas que ainda não participam, mas gostam muito desse formato porque ajuda a divulgar o segmento deles também, e o beneficiário é o nosso sócio torcedor. Por falar em beneficiário, o clube de benefícios, como funciona? O clube de benefícios funciona também para quem é sócio torcedor. Hoje são mais de 40 estabelecimentos já que fizeram adesão ao clube de benefícios, que proporcionam descontos para o nosso sócio em percentuais que variam de 5% a 40%. Então, o objetivo da implantação do clube de benefícios, o que é? É trazer para o nosso sócio torcedor uma forma que ele possa resgatar aquilo que ele paga para o operário de mensalidades, né? Ou seja, ele paga R$ 40 de 40 que é o sócio prata até 120 que é o sócio diamante, ele vai nesses estabelecimentos conveniados com o clube de benefícios, efetua suas compras e na hora do pagamento ele apresenta o cartão de sócio torcedor do operário e obtém o desconto que aquela empresa oferece. Então nós temos casos de vários sócios, já esse clube de benefícios está sendo cada vez mais utilizado pelo nosso sócio torcedor, temos casos de vários sócios que chegam para mim e falam assim, olha, eu paguei, meu sócio é sócio ouro, eu paguei 80, o que eu obtive de desconto esse mês já ultrapassou os R$ 100, né? Ou seja, ele paga a mensalidade do operário e o que ele obtém de desconto é um valor acima daquilo que ele entrega para o operário. Então foi uma forma que a gente achou de beneficiar o operário para fazer com que aumentasse o número de sócio torcedor, o sócio torcedor para que ele tivesse um benefício além desse grande benefício que ele já tem, que é de assistir os jogos por um valor muito menor do que o valor do ingresso, e para as empresas que participam do clube de benefícios, de atrair para dentro do seu estabelecimento uma receita que está no seu concorrente, né? Porque uma das coisas que nós colocamos para os nossos parceiros do clube de benefícios é que ele vira exclusivo do segmento. Então temos uma farmácia na cidade que está conosco desde o início do clube de benefícios. Já tivemos a procura de outra farmácia da cidade, querendo adentrar ao clube, e nós não deixamos, né? Por quê? Porque senão se tira o poder da concorrência daquela empresa que está participando do nosso clube de benefícios, né? Então o sócio torcedor pega e fala, por que eu vou comprar nessa aqui se eu tenho uma outra também, né? Então como nós estamos procurando privilegiar os parceiros de anos do operário, então são os três lados acabam ganhando, né? Sócio torcedor, o operário e a empresa que participa conosco. Rapidamente, já estamos encerrando o bloco, eu gostaria apenas que o senhor nos dissesse, em relação à loja do operário, vocês aumentaram muito o número de artigos à venda para os torcedores? Exatamente, até a metade do ano passado, quase o final do ano passado, a loja se limitava apenas à venda de camisas oficiais do operário.
Hoje nós temos mais de 50 produtos do operário, produtos com uma qualidade muito grande, produtos que são produzidos pelas empresas que produzem para as grandes equipes do Brasil, né? Os grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, os clubes, Flamengo, Corinthians, o mesmo produto que eles têm vendendo na loja deles, o operário também tem vendendo, né? E se você entrar e consultar lá o preço que esses clubes vendem, você vai ver que nós vendemos por um custo menor, um preço menor do que esses grandes clubes vendem. Ou seja, é o operário tendo diversidade, qualidade e preço. E esses produtos atingem a todas as camadas sociais. Nós temos chaveiros de R$ 5,00 e temos a camisa do operário de R$ 160,00. Ou seja, produtos que podem ser utilizados para aniversário, para dias de jogos do operário, para o dia dos namorados, para o dia das mães, para o dia dos pais. Ou seja, nós viramos aí também uma alternativa de presente para sócio-torcedor e para a população de Ponta Grossa. Senhor Joelcio Miranda, diretor do programa Sócio Torcedor do Operário, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, né? Estamos sempre à disposição. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o Lente Aberta e neste bloco nós vamos conversar com Luiz Fernando de Souza, executivo em comunicação, diretor executivo da TVE e também profissionais do ano na Rede Globo, com apenas 24 anos de idade, formado em marketing, publicidade e jornalismo. É um prazer tê-lo aqui para falar sobre o TVE Esportes, que vai compor a grade da TVE agora, neste ano de 2018. É isso aí, Ney. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que nos assiste aí de casa. É um prazer estar aqui falando sobre isso, sobre esse tema, principalmente sobre a TV e sobre o esporte aqui da nossa cidade, né? Na verdade, isso é o que mais me espanta, porque já faz um bom tempo que nós temos na grade da TV o Esporte Emoção, que é líder de audiência no horário. O Cândido Neto realmente é um profissional que chama muito a atenção, carismático. Teve uma passagem marcante na conquista do Operário, narrando o gol pela Rádio Mundi na época, que acabou sendo o áudio replicado em diversos canais de comunicação. E faltava na grade da TV um programa diário de esportes. E agora essa lacuna vai ser preenchida ao longo do mês de abril, correto? Correto, né? Exatamente. O nosso principal princípio e projeto desse programa diário de esporte é exatamente começando por essa facilidade em comunicar o esporte na nossa cidade, né? Ponta Grossa é um berço, hoje eu posso dizer até nacional, das principais modalidades que o brasileiro gosta, que o paranaense gosta, que quem dirá o pontagrossense, né? Só um resumo rápido, né? Nós temos o vôlei, o basquete, tem as meninas do futsal, tem o vôlei feminino começando agora e tem também o Operário, que já é uma repercussão nacional por tudo que ele faz agora com o início da categoria de base. Enfim, Ponta Grossa então é um celeiro de conteúdo, de pauta esportiva e de prática de modalidade. Sem contar, tem gente no ciclismo, na luta, no skate, então a gente tem muita coisa para mostrar e acaba sendo essa lacuna que nenhum veículo de comunicação consegue preencher. Qual a nossa facilidade? A grade de programação é nossa aqui, né? Então, se a gente quiser fazer um programa de 1 hora, de 2, de 3, se quiser passar o dia falando esporte, tenho certeza que Ponta Grossa tem conteúdo, né? O que a gente observa hoje? Os veículos, as grandes redes de TV fazem a sua parte dentro da sua limitação de rede, né? Por exemplo, eu vou citar, a Rede Massa ainda consegue fazer um programa de esporte diário, a Globo ainda tem, a RPC tem uma dificuldade devido às suas amarras com a própria rede nacional, então sobra muito conteúdo para ser falado, né? E a gente olhando esse sucesso que o Esporte Emoção tem, é lógico que o Cândido está junto no projeto, encabeçando isso aí, é um grande incentivador para desenvolver esse novo formato de comunicar. A gente abriu o olho para essa oportunidade, mostrar o esporte local de uma maneira diferente com mais tempo, né? E dentro dessa proposta, a sua experiência em TV vai ajudar muito, porque, como eu disse, executivo em comunicação, formação tripla, marketing, publicidade e jornalismo, e você vai trabalhar também como produtor e apresentador do programa. Então, eu acredito que vocês vão ter um material farto para lidar com isso, fora o métier que você conhece também. Exatamente, Ney. Isso acabou gerando uma grande preocupação, né? Porque nós queremos fazer bem feito.
E dentro até da limitação de pessoas que nós temos na TV, que a TV hoje ela tem um número reduzido do que a gente produz, hoje nós somos a maior geradora de conteúdo da cidade, ninguém produz tanto programa local quanto a gente aqui, isso é indiscutível. Só que as pessoas também já estão, não chegam a estar sobrecarregadas, mas tem todo o seu tempo tomado. Aí nós partimos para uma projeção. Eu sentei com o prefeito e falei, prefeito, é uma necessidade o esporte, é um pedido inclusive dele, difundir o esporte local. Precisamos de gente, então nós estamos montando uma equipe exclusiva para atender o esporte, tanto na parte de produção, captação, edição. Eu não vou apresentar sozinho, teremos um repórter só para isso também, para atender a demanda esportiva da nossa cidade, né? E esse preenchimento que você falou em experiência, eu vejo que esse programa tem uma grande possibilidade pela faixa horária que ele vai estar, não vou dizer o líder em audiência, mas nós vamos até incomodar as grandes redes aí. O horário das 6h45 é um horário que ainda não tem nenhum programa expressivo. Se a gente olhar, temos novelas de época, uma novela mexicana, que é as duas TVs que têm audiência acima da nossa. Já antecipando, a gente tem mais audiência que duas grandes redes nacionais conhecidas aí. Infelizmente, a gente não pode divulgar nomes em TV aberta quando se fala em audiência, né? Mas hoje nós somos a terceira TV em audiência na cidade, em audiência média 24 horas. E eu tenho certeza que esse programa, nessa faixa horária, nós vamos chegar à vice-liderança, assim como o Cândido tem no programa dele, que ele acaba perdendo só para novela e quando tem algum programa especial. Então, o Cândido já é vice-líder na faixa horária dele. E é o que a gente quer buscar com esse programa, pelo menos a vice-liderança aí, comunicando o esporte para todos os Campos Gerais. O governo municipal, a prefeitura é quem mantém a TV educativa, é uma TV pública ligada a um município, que é raro no Brasil, e o governo municipal tem uma preocupação com o esporte, com o estímulo ao esporte. Então, a prefeitura vem incentivando o caramuru no vôlei, vem incentivando agora o futebol de salão, é um projeto que está sendo iniciado, também fornece a ajuda que é possível dentro do basquete, embora os projetos sejam ligados ao basquete, capitaneados nesse caso pela Rodonorte, que é a patrocinadora master, e temos, obviamente, também o operário. A prefeitura faz o possível pelo operário, e eu acredito que isso demonstra que realmente há um interesse do governo municipal em projetar o esporte como um fomentador para que as crianças ocupem o seu tempo de maneira saudável. Isso facilita o trabalho da equipe? Com certeza, Ney. E a nossa filosofia aqui quanto ao esporte é que o esporte ele é capaz de mudar a vida das pessoas, né? Começando pela base, que é a criança, o pai e a família. Eu vou citar um exemplo mais claro, que é o operário. Vai num jogo do operário, você vê o pai, a mãe, a criança, até bebê ali já no colo do pai ou da mãe assistindo um jogo. E quando você tem a oportunidade, a pessoa se vê na televisão, chega numa categoria de base, seja no esporte amador, que é o grande foco nosso, aquilo motiva as pessoas. A criança quer ir para o esporte ao invés de ir para a droga, ao invés de ir para o lado da violência e para fazer coisas erradas. Então a gente prega muito que o esporte é capaz de mudar a vida das pessoas, principalmente da criança e do adolescente. Então nós vamos mostrar muito isso. Não é só mostrar o gol, mostrar a vitória, é mostrar a história também das pessoas, que o esporte faz na vida de cada um. E partindo desse princípio, nós não queremos mostrar só em Ponta Grossa. A partir do dia 31 agora, nós vamos começar uma expansão de sinal. Nós estamos triplicando a nossa capacidade de transmissão e nós vamos chegar a 6 vezes a nossa potência. Você também está junto no nosso projeto de expansão, avaliando todos aqueles dados demográficos. Nós vamos cobrir todos os Campos Gerais. A nossa meta é chegar até Guarapuava. É difícil, mas o nosso primeiro projeto, que é cobrir a nossa região, a partir do dia 31 agora já está praticamente sacramentado. Nós vamos inaugurar esse sinal com qualidade digital, som estéreo, então vai proporcionar uma maior audiência e uma melhor recepção. Então, nós vamos mostrar a história do esporte, mostrar para que serve e mostrar as vitórias também, mostrar as oportunidades de melhoria, enfim, nós queremos mudar a vida de quem assiste com o esporte. A gente fala de Ponta Grossa porque Ponta Grossa é a cidade sede da emissora. Mas isso não significa, obviamente, que a região vai ficar de fora. A região tem uma história rica e um esporte rico também. Não, hoje a gente já faz isso, a gente cobre toda a Copa MCG de futsal. Agora começou o novo campeonato. A taça MCG de futebol de campo a gente já cobre. Nós seguimos praticamente todos os esportes da região, seja em Tibagi, Castro, Carambeí, o pessoal de Jaguariaíva, que é muito parceiro nosso. Enfim, nós temos toda a região já é explorada, mesmo com o sinal nosso não chegando lá com tanta qualidade.
Imagina quando a gente tiver uma recepção boa nessas cidades. Então, hoje eles já não são descobertos, a gente já mostra ele dentro da nosso limite de transmissão. Então, quanto mais o nosso sinal expandir, melhor vai ser para isso. Então, jamais, qualquer cidade, não precisa nem ser dos Campos Gerais, se tiver qualquer história esportiva, nós vamos exibir aqui. A Paraná Educativa está junto com a gente, fornecendo muito conteúdo, e todas as outras TVs que a gente tem em parceria, nós recebemos todo esse material. Recentemente, dentro do grupo de afiliados da TV Cultura, eles me solicitaram, a partir do momento que começar a Série C do Campeonato Brasileiro, eles querem conteúdo, querem matérias falando dos jogos que tem no Paraná e que nós vamos acompanhar todos os jogos do Operário, né? Eles querem que a gente forneça esse conteúdo, então nossas matérias vão rodar o Brasil. Então não vai ser só Ponta Grossa, a gente já evade essa divisa, até pela nossa própria transmissão em Facebook, né? Então a gente consegue já, não vou dizer o mundo, mas a gente consegue algumas barreiras que antes não eram atingidas, né? Eu acho que, nesse caso específico, embora fuja um pouquinho do TV Esportes, mas convém mencionar a entrevista com o Sérgio Moro, que teve na segunda-feira, né, da semana passada. E, nesse caso específico, o que aconteceu foi que na internet a audiência chegou a impressionantes 91,5% do assunto mais comentado na internet naquele dia. Então, para você ter uma ideia, a principal emissora hoje ficou com 4% da audiência. A segunda emissora com 1,5%. Então, essa foi a maior audiência em 18 anos, né, do programa Roda Viva na TV Cultura. E foi um absurdo a repercussão. Eu sinto na nossa live que eu estava acompanhando, gente de Miami, do Rio Grande do Sul acompanhando, muita gente do exterior, assim, ó, estou aqui em tal país acompanhando essa entrevista do Sérgio Moro, parabéns. Então a repercussão foi muito grande. E essa exibição do programa Roda Viva é muito importante para a gente. Até nós estamos trabalhando para voltar a exibir na sua sequência semanal, né? Então tem muita coisa que vai mudar em questão de audiência, em questão de cobertura. Nós vamos ter um grande futuro aí pela frente, voltando no assunto em programação da TV, né? E no que se refere ao esporte, é lógico que o carro-chefe vai ser o Fantasma, né? Sim, o Operário, embora os outros esportes, como eu mencionei, são fundamentais, são importantes, ninguém está menosprezando. Exatamente. Mas é que o futebol ainda é a paixão nacional e o Operário é uma paixão que tem 105 anos de história. Daí não dá para colocar isso na mesma balança, né? Ou seja, pesa mais. Exatamente, todos têm a sua grande importância dentro da nossa grade, mas como toda TV já faz, nós vamos seguir o mesmo caminho do que é a paixão do brasileiro, que é o futebol, né? Então já te adianto que 80% da nossa pauta vai ser futebol, vai ser Operário. Lógico que nós não podemos esquecer jamais de nenhum esporte, por mais pequeno que seja o apelo dele, que é até para projetar, né, dar esse incentivo, que é um dos nossos objetivos. Assim como todo o futebol nacional, nós vamos dar a gente fala daquele toque, aquela comentada mais breve, mas o nosso grande foco vai ser o futebol local, vai ser o Operário, e também não vou deixar nem um pouco de lado o futebol amador, que eu acho que é o grande celeiro ainda de mudança de vida e de atleta da nossa região. Nós acompanhamos alguns jogos aí, tem muita gente boa espalhada nos campinhos aí das vilas, dos bairros, das cidades da região, né? Ou seja, a janela também vai ficar aberta para esse, como é que eu posso dizer, universo que não aparece necessariamente na grande mídia. Exatamente. E que na TV educativa pode aparecer, na TV. Não, e já aparece, a repercussão é muito grande. O que a gente recebe de mensagem das famílias, quando vê um filho que nunca jogou um jogo profissional fazendo um gol na televisão, aí a imagem vai para o Facebook, vai para os grupos de WhatsApp, claro, gera uma interação muito maior com o atleta amador. Então isso nós não vamos deixar de lado também. Olha, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui. A porta do Lente Aberta está sempre aberta, literalmente sempre aberta. E eu gostaria que vocês aproveitassem esse espaço, porque é importante que o esporte se comunique com outras faixas de público, com outros espectros de público, para que todos lembrem da importância que o esporte tem na vida diária. Exatamente. Eu que agradeço o espaço aqui, difundindo sempre as ideias da TV, principalmente quando a gente fala na capacidade de pagar a conta com o nosso telespectador, que é da oportunidade de serem vistos e de mudar alguma coisa na vida de cada um que assiste a gente, né? Obrigado. Muito obrigado. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta e agora vamos continuar falando sobre a programação 2018 com um excelente programa que volta à nossa grade de programação, o Doc.com, produzido e apresentado pelo jornalista Eduardo Farias, que foi diretor de jornalismo aqui da TVE. Eduardo, é um prazer revê-lo aqui nos estúdios da TVE. O prazer é meu, Ney, atendendo esse convite do Lente Aberta, e retornamos aí realmente com o Doc.com ao longo de 2017, optamos por ficar somente aí com o nosso canal no YouTube, que também teve
uma adesão boa, mas nada como voltar aqui até a linha da TV EPG. E eu gostaria de começar falando sobre a estrutura do programa, a proposta do programa. Tem sempre pessoas que vão assistir pela primeira vez. Eu gostaria que você explicasse para elas como funciona o doc.com e a origem dele, que é o próprio blog. Exatamente. Na verdade, Ney, o doc.com, o blog, ele veio depois do programa. Que interessante. O programa ele surgiu de uma ideia juntamente com o Eloírio Rodrigues, que é o diretor do Jornal da Manhã, do portal A Rede, né, jornalista conceituado aqui de Ponta Grossa. Na época eu era editor de política do Jornal da Manhã e gostaria de ter mais meios, né, de levar informação até a população pontagrossense. A gente tinha até aquele projeto de fazer juntos o programa, né? E acabou que eu comecei o programa com o jornalista Ismael de Freitas, né? O Ismael, quem é do meio sabe, hoje é assessor do deputado Péricles de Mello. E nós começamos na TV Vila Velha, né? E naquela, será que dá certo ou não? Era um meio novo para mim na época, né? E ele acabou dando certo, ficamos por 4 anos na TV Vila Velha e no último ano, né, em 2016, a gente ficou aqui no ar pela TVE e a repercussão foi muito grande e completa agora 7 anos, né? 7 anos vai completar e retornando aí à grade da TVE. E o blog veio em decorrência do doc.com na TV para dar vazão também e dar aí uma melhor estrutura para chegar até a população. E o nosso site, inclusive, está aí com um servidor novo, até ficamos um pouco fora do ar na semana passada e nessa semana nós voltamos com um servidor novo, com muito maior capacidade, porque é com muita satisfação até, né, e que comento isso, que nós tivemos que trocar de servidor porque o acesso aumentou. Né, o pacote que nós tínhamos para dar estrutura ao site, ele acabou até não suportando e nós tivemos que mudar por conta dos acessos. Então isso é uma notícia boa e esse ano aí, como é ano eleitoral e as pessoas ainda bem estão muito mais interessadas por política e isso realmente nos dá aí ânimo para voltar com o programa e também continuar com nossas notícias no blog. Bom, então o programa ele é vetorizado para a área de política, é um programa que fala sobre algo que nós deveríamos, como brasileiro, discutir com mais profundidade, infelizmente nós não fazemos isso, e é óbvio que aí o doc.com cumpre um papel socioeducativo também dentro da TVE, que é uma TV educativa. Eu gostaria justamente de falar um pouco sobre isso. Falta ao brasileiro o hábito de discutir política, na sua opinião? Olha, Ney, a questão até do doc.com, só fazendo um parênteses, é política pública, né? Política, não política partidária, sim, claro. Né? Uhum. Como você bem falou, tem essa questão aí social por trás e precisa mesmo discutir. Agora, o que eu vejo, Ney, principalmente depois das redes sociais, aí as pessoas estão apelando, deixando o senso, o bom senso, o senso crítico, mas o bom senso nas discussões, e elas estão partindo para agressão verbal, né? Até pelos comentários e tudo mais. Isso é o lado ruim. Agora, o lado bom é que as redes sociais deram voz a essas pessoas que antes poderiam até acompanhar, mas não tinham ali como se expressar, né? A gente vê até pouco tempo atrás, e isso é objeto de estudo até do meu artigo em uma pós-graduação que estou concluindo, o hábito de consumo, como as novas tecnologias mudaram esse hábito de consumo da notícia, da informação. Antes quem tinha acesso aos jornais eram os formadores de opinião, eram as pessoas que, né, gostavam de ficar, logicamente, por dentro do que estava acontecendo, mas era um acesso mais restrito, né? As pessoas se informavam mais pela televisão, mais pelo rádio, mas agora com a internet, com as redes sociais, ela ficou mais direto, né? E tem esse feedback. Então é importante sim essa discussão, acho que ela chegou, ganha corpo, agora é preciso ter bom senso, é preciso tomar cuidado para que não se apele. Nós estamos vivendo um momento em que os extremos, né, estão muito aflorados e isso não é bom para a democracia, e é preciso ter bom senso, respeitar a opinião do próximo e, lógico, dentro dos argumentos, debater.
E qual é a estrutura do programa para que as pessoas possam se preparar e acompanhar cada vez mais? E eu gostaria que você explicasse como que ele vai funcionar daqui para frente. Bem, a ideia do programa é realmente trazer assuntos que estão em pauta, né? Estão em foco no momento e realmente levar as informações, abrir espaço para opiniões aí, diferentes opiniões, né? De uma forma mais dinâmica, sempre com 2, 3 entrevistados, e eu reservo um tempo também, né, dentro do programa, de um bloco ali, às vezes meio bloco sobra pouco tempo, porque as entrevistas são aí realmente o que nos interessa levar, a opinião dos nossos entrevistados, mas nós também reservamos um tempo para expor, principalmente o que acontece de política dentro da estrutura da Câmara Municipal de Ponta Grossa, que nós cobrimos aí todas as sessões, né? Seja fisicamente lá, presencialmente ou via internet, né? Hoje é possível acompanhar. O que acontece também na prefeitura, nós levamos, né, para a gente conseguir englobar o maior número de informações dentro do programa e também valorizando aí os entrevistados, né, trazer mais entrevistados, assim como você está fazendo hoje no seu programa, trazer mais para que fique dinâmico e também utilizando, né, a importante parceria com a TVE-PG, o Departamento de Jornalismo da TVE, que eu tive o prazer de ser o diretor de jornalismo aqui, né, nos últimos 4 anos, né, até 2016. Né, o Marcelo Franco agora faz um excelente trabalho, temos uma parceria, vamos apresentar matérias também para introduzir os temas, né? Introduzir os temas, né? Você mesmo sabe que é um trabalho jornalístico muito bem feito, né? Você faz parte da equipe e nós apresentamos, trazemos aqui as pessoas e debatemos. Espero que os pontagrossenses gostem. Essa visão da política local, ela é necessária, né? Ou seja, desmembrar as ações tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. E tanto os integrantes da Câmara Municipal quanto do Governo Municipal, eles têm uma preocupação hoje com a transparência. Isso facilita o trabalho do jornalista nos dias atuais? A questão da transparência, ainda bem, e graças a um apelo popular, né? Ela veio à tona, ganhou corpo, o Portal da Transparência. Muitos órgãos ainda estão engatinhando nessa questão, mas muitos estão aí com os seus portais da transparência alimentados diariamente, mensalmente, enfim. Ponta Grossa tem aí a prefeitura, na Câmara, portais aí que são acessíveis e podem ser consultados. Isso facilitou bastante o trabalho, sabe? E logicamente que às vezes a pessoa que é leigo no assunto, ela acessa ali, ela não vai ter aquele discernimento do que aqueles documentos estão tratando. E nós procuramos mostrar também nas reportagens, traduzir, né, às vezes esses números, informações, através de matérias e de entrevistas. Vamos falar um pouquinho de eleições, já que a gente está falando sobre um programa de política, não dá para fugir do ano eleitoral, embora isso renda um programa à parte, aliás, vários programas, né? No estado do Paraná, o quadro sucessório, ele ainda não está definido. As convenções são só no mês de junho, tanto para a presidência da República quanto para o governo do estado, as convenções partidárias, enfim, né? Mas fato é que hoje o nome que tem maiores condições de vencer a eleição é o nome de Ratinho Júnior. Eu estou errado, isso no governo do Paraná? Olha, Ney, em relação ao governo do estado, uma peça-chave que estava aí por tomar a sua decisão, estavam travando um pouco, porque não era uma decisão tão simples também, era a decisão do governador Beto Richa se sairia ou não do mandato para concorrer ao Senado. Essa decisão foi tomada, ele deve renunciar ao mandato, né, e para poder concorrer conforme a lei determina. Com isso, as peças devem, né, se encaixar ali dentro do tabuleiro. Como você disse, o Ratinho Júnior, ele é um nome realmente exponencial, por conta das votações que já teve, por conta da função que exerceu dentro do governo do estado, como secretário do desenvolvimento urbano, ou seja, tem contato com vários prefeitos, né? A liberação de recursos passa pela SEDU. E tem essa votação expressiva, ele se elegeu deputado estadual, levou mais uma bancada grande, né? Ele estava no PSC, está no PSD, e o grande desafio, o grande X da questão aí, é se o Ratinho vai conseguir
trazer mais partidos para que lhe dê sustentação de tempo de televisão e também de fundo partidário para a campanha eleitoral. Né? Do outro lado, temos aí a vice-governadora Cida Borghetti, que vai concorrer na condição de governadora, né? Ou seja, ela vai buscar a reeleição. Né? Ela tem no seu esposo o ministro Ricardo Barros, que também renuncia para ser aí sai do ministério, né? Retoma o seu mandato como deputado federal para concorrer à reeleição. Ele é um dos maiores articuladores políticos do país, o Ricardo Barros. E no Paraná ele faz um papel muito importante. E ela coloca a sua candidatura, que não podemos aí deixar, né? Não podemos deixar de considerar uma candidatura também forte. E do outro lado existe aí não existe uma dúvida, mas uma conversação, e já estiveram juntos, o Osmar Dias de um lado e o senador Roberto Requião do outro. Né? Creio eu que vai ficar aí mais nessas três candidaturas, ou o Requião ou o Osmar, né? A Cida Borghetti e também o Ratinho Júnior. Logicamente que existem muitas conversas a serem feitas, principalmente aí como que os candidatos ao Senado vão se encaixar nessas chapas, os candidatos a vice, mas creio eu que passa por esses nomes o próximo governador do Paraná. E para a presidência da República, para encerrarmos rapidamente, nós temos dois nomes. Um deles, teoricamente, não pode mais concorrer porque foi condenado em segunda instância, que é Luiz Inácio Lula da Silva. A lei da ficha limpa impede que ele seja candidato. Só que, em vista das ações do Supremo, a gente não sabe se o Supremo vai ou não mudar a interpretação da lei ou o próprio texto legal, ou se os deputados vão fazer algo nesse sentido. E Jair Bolsonaro, ou seja, são dois candidatos. Hoje Lula, embora não seja ele de extrema esquerda, se posiciona na extrema esquerda por conta de todos os ocorridos. E Jair Bolsonaro, sim, ele se anuncia como um candidato de extrema direita. O centro acaba ficando de fora dessa disputa ou eles ainda vão encontrar um nome, os partidos de centro? Olha, Ney, nós estamos vivendo aí até em nível global uma tendência para a extrema direita, né? Depois de um período em que a extrema esquerda esteve no poder, agora a extrema direita está voltando. Em alguns países, o maior exemplo é os Estados Unidos com o Trump. No Brasil faz essa polarização, né? Hoje Bolsonaro extrema direita, Lula esquerda, extrema esquerda, embora quando esteve no governo aí teve que surfar aí pelo centro, até por partidos de direita, mas enfim, ele representa a esquerda. Creio eu que essa polarização não é boa, na minha opinião, porque nós temos outros candidatos. Ontem mesmo, aliás, semana passada, o dono da Riachuelo ele se apresentou como candidato pelo PRB. Né? É um nome totalmente avesso, pelo menos eu não o conhecia no mundo partidário, né? Mas colocando o seu nome à disposição. Temos, por exemplo, o senador Álvaro Dias, do Paraná, que é pré-candidato pelo Podemos. Né? Muito provavelmente o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai ser o candidato também representando esse centro, né? Os partidos ali de centro-direita. Né? Temos nomes como Marina Silva, ou seja, o debate pode ser maior, aqui não tomando partido para esse ou aquele, né? Mas o debate pode ser maior, porque independente de nomes, precisa haver o projeto para o país. Né? Nós vivemos num dos principais países emergentes do mundo, e uma tomada de decisão nesse ano errada pode aí atrasar em muito o desenvolvimento do país, né? Questão econômica e tudo mais. Mas, como você falou, hoje está polarizado Bolsonaro-Lula. Creio eu, como você bem citou, que o Lula não podendo ser candidato, vai até diminuir essa polaridade e até essa força que o Bolsonaro está apresentando neste momento, né? É uma questão a vermos. Muito obrigado, Eduardo Farias, jornalista, o apresentador e produtor do programa Doc.com. Eu agradeço sua presença hoje aqui, o Doc.com, que vai ao ar toda terça às 10h30 da noite. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Ney, o Lente Aberta, e nós também estamos com as portas abertas no Doc.com e convidar aí os telespectadores da TV Ponta Grossa a realmente acompanhar o nosso trabalho, né, às terças-feiras, 10h30 da noite, e também no nosso blog, o www.blogdodoc.com. Uma boa noite a todos. Um grande abraço. E um grande abraço a você que estava nos acompanhando até agora. O Lente Aberta volta na semana que vem.